Fala coders, tudo bem com vocês? Aqui é Iverson Pereira, sou engenheiro de software Full Stack, formado em Ciência da Computação e este é o canal iDecodar. Vamos comigo? Pessoal, hoje eu vou contar um pouquinho da minha trajetória, de como eu me formei em Ciência da Computação, o que me levou a escolher o curso de Ciência da Computação, se eu já gostava de programar antes, se eu já tinha esse conhecimento, e eu queria compartilhar com vocês assim para que vocês possam de alguma forma se inspirar e que eu possa ajudar também para quem está tomando a decisão de embarcar nessa área de computação que hoje é tão importante na sociedade. Para quem não me conhece, eu sou formado em Ciência da Computação, já faz 2 anos, 3 anos, quase 3 anos que eu me formei em Ciência da Computação. Tenho 25 anos e me formei em 2018. Passei 5 anos na faculdade, mas deu tudo certo e aqui estou para contar a história para vocês. De como eu escolhi esse curso de Ciência da Computação que me levou a decidir, tomar essa decisão de levar isso para a minha vida, de trazer essa bagagem de computação, da ciência da computação para a minha história, para a minha vida, para a minha trajetória profissional e pessoal. Eu entrei na faculdade de Ciência da Computação em 2013, com 19 anos, 18, 19, e até então eu não tinha a certeza de que iria realmente cursar Ciência da Computação. No ensino médio eu não tinha ainda a decisão, eu vou fazer um curso de computação, de engenharia de software, análise de desenvolvimento de sistemas, algo nesse sentido, mas eu tinha certeza que gostava de matemática na escola. E claro, gostava muito de mexer no computador e tinha esse conhecimento assim mais acima do pessoal comum de como usar um computador. Então eu acho que somando esse uso do computador com a matemática foi que me fez tomar a decisão de escolher o curso de Ciência da Computação e entrar de uma vez por todas nesse mercado, Eu ganhei o meu computador para começar com 13 ou foi 14 anos, que meu pai comprou um computador para mim, era bem simples, inclusive esse computador foi até um amigo dele que estava precisando de dinheiro e estava vendendo o computador dele e meu pai tomou a decisão, porque eu insisti muito para que ele pudesse comprar, porque até então, para eu poder usar um computador, de ter esse conhecimento de mexer, de acessar a internet e de jogar, eu tinha que ir na Lan House para poder, naquelas Lan House que hoje em dia dificilmente tem, para poder mexer no computador e acessar a internet. Então meu conhecimento era basicamente esse de ir até o ambiente Lan House para poder usar o computador. Mas quando eu ganhei, eu pude mexer em coisas que eu não mexia antes, Mas eu não tinha acesso à internet em casa, até porque era bem difícil naquela época, acho que em 2008, 2009, por aí, aproximadamente. E então era bem complicado de ter esse acesso à internet e de poder aumentar ainda mais esse conhecimento, de buscar coisas na internet, enfim, só através da Lan House. Depois que eu descobri os jogos no computador, que eu lembro naquela época era jogar Counter-Strike, jogar Mu Online, não sei se vocês conhecem esse jogo, onde tinha algumas classes de personagens que você escolhia e você era um RPG, mas que era online, que você ia equipando esse boneco com algumas armaduras, espadas, enfim, você ia construindo esse boneco para deixar ele cada vez mais forte, esse personagem dentro do jogo. E eu jogava vários tipos desse jogo que tinham várias variações, que era até simples de criar esse jogo, que foi até um dos primeiros contatos com a programação em si, foi quando eu tive a ideia, porque eu gostava muito desse jogo, de criar um Mu Online, um jogo para mim. Mas só que tentei, de algumas formas, o meu computador não era muito bom para poder rodar as coisas necessárias para fazer funcionar as tecnologias naquela época. E eu lembro até de ter instalado o SQL Server para poder rodar o banco de dados, que é o online, de também rodar o servidor dentro da minha máquina, mas assim, eu consegui até rodar o jogo de certa forma, só que eu não consegui deixar ele funcionando distribuído online para que todas as pessoas pudessem entrar, mas só localmente que funcionou. E ali parei com a ideia, eu vi que não estava dando certo,
e a minha ideia de criar um jogo naquele momento foi por água abaixo e não tentei mais. Aí quando foi alguns anos depois, quando eu fui para o ensino médio, no primeiro ano, tinha um professor de matemática, um professor muito querido naquela época, que ele tinha ideias bem diferentes para um professor, de fazer coisas criativas na aula, e uma dessas coisas que ele sugeriu para que a gente pegasse algo do nosso conhecimento, algo que a gente gostasse e aplicasse a matemática naquele contexto. Então eu tive a ideia de criar um jogo com alguma coisa, com um tema de matemática, e como eu tinha curiosidade para saber como construir um jogo, aí eu pesquisei na internet e vi que tinha uma plataforma, um programa para você instalar no desktop que se chamava Game Maker. Naquela época o Game Maker era bem simples, que você criava o jogo arrastando os bloquinhos, que você construía o mapa do jogo de forma bem intuitiva e fácil. Então naquela época eu tive essa ideia, vou criar o jogo, vou criar um jogo de plataforma bem simples para que as pessoas joguem e aprendem matemática. E foi a partir dali que eu tive o contato a primeira vez com a programação em si, porque lá eu tive que criar alguns scripts para poder fazer a colisão entre as partículas do jogo, do personagem com a parede, com os monstrinhos que eu tinha adicionado no mapa, enfim, para que ele pudesse de fato funcionar toda a historinha do game para entregar. E eu consegui buildar aquele joguinho e entreguei, apresentei na sala de aula e o professor adorou. Mas ali naquele ponto ainda, que foi no primeiro ano do ensino médio, eu ainda não tinha tomado a decisão de entrar de fazer o curso de computação. Naquela época eu lembro de gostar eu queria fazer engenharia civil, mas porque realmente eu não sabia o que eu iria fazer. Eu sabia que era matemática em alguma coisa, mas não o curso em específico. O que vinha na mente principalmente era engenharia civil, engenharia mecânica, algo nesse sentido. Mas como eu já estava destinado à computação, já mexia, já criava alguns sites em HTML bem simples, mas já mexia, já tinha criado alguns joguinhos usando o Game Maker, já tinha esse contato com a programação, mesmo sem naquela época ter a ciência, a consciência de que aquilo era programação, mas eu já tinha esse contato. Então, de partir daí para o curso de ciência da computação, de trazer isso para minha vida, era um pulo, né? Então era questão de tomar a decisão. Mas justamente por força do destino, quando fiz o Enem e escolhi o curso no SISU para poder entrar na universidade, eu escolhi ciência da computação. Mesmo sem ter tomado a decisão ainda, mas eu escolhi lá naquele momento e esperei o resultado, passei, enfim, entrei na universidade. Então foi a partir daí que eu comecei de fato a entrar na área da computação, de gostar, de entender o que é programação, como funcionava o mercado. E quando eu entrei na faculdade, eu tinha essa em mente de aproveitar ao máximo possível que a universidade iria me oferecer. Como eu ainda não tinha a vivência profissional naquela época, eu tinha 18 anos, e eu queria experimentar o que a universidade me proporcionasse naquele momento. Então eu procurei projetos de pesquisa, projetos de ensino para que eu pudesse realmente saber o que eu iria gostar, do que eu iria seguir na minha carreira como cientista da computação. Então eu participei de projetos de pesquisa, onde eu pude aplicar meus conhecimentos mais científicos de como pesquisar. Quando você desenvolve um projeto de pesquisa, você está sempre lendo artigos, buscando esse conhecimento para poder implementar algo novo, algo que ainda não existe, que você está sempre buscando um conhecimento para melhorar alguma coisa que existe ou algo que ainda realmente não tem. E o pesquisador tem esses insights de tentar buscar algo novo, né? E também participei de alguns projetos de ensino, onde eu ia para escolas junto com um grupo do projeto, para a gente dar aula, para fazer algumas oficinas de matemática, enfim, de vários temas multidisciplinar na universidade, inclusive o nome do projeto Programa de Educação Tutorial que eu participei. E também teve a monitoria, onde eu pude
aplicar meus conhecimentos das disciplinas que eu já havia cursado para ajudar outros alunos que estavam cursando aquela disciplina naquele momento. Só a partir do 6º período da universidade é que realmente eu tomei a decisão de entrar no mercado de trabalho para poder aprender realmente de saber como funcionava o mercado de trabalho, de ter essa experiência, porque quando eu me formasse eu ia ter esse leque de possibilidades, de vivências e assim saber o que realmente era melhor para mim naquele momento. De ingressar, por exemplo, numa pós-graduação, no mestrado, ou de embarcar diretamente no mercado de trabalho. Então eu entrei no estágio, eu aprendi muita coisa, desenvolvimento Java, aprendi desenvolvimento web e também configurações de ambientes, até porque o estágio que eu fiz era numa universidade próxima à minha, era uma outra universidade, no núcleo de tecnologia daquela universidade, onde eu atuei como gerente de configuração e onde eu pude de fato assim, aprender muita coisa de integração contínua, de configurações de ambiente Linux, de botar as aplicações para funcionar, de automatizar alguns passos do deploy da aplicação, de várias aplicações simultaneamente, de também desenvolver, de colocar a mão na massa, de revisão de código, de controle de versão. Enfim, eu aprendi muitas tecnologias naquela época, e que foi até em 2017, mais ou menos. Passei 1 ano e meio, né, dentro desse estágio. Então aprendi muita coisa e eu pude viver o mercado, de entender o que realmente era aquele ambiente, de como se comportar dentro daquele local, de como funcionava as equipes, a gerência, enfim, toda a estrutura hierárquica de uma empresa, para poder entender. E eu acho que foi super importante de ter vivenciado a parte inicial do curso de Ciência da Computação, do 1º ao 6º período, mas dentro da universidade, dentro da pesquisa, da extensão, do ensino, e depois entrar no mercado de trabalho como estagiário, mas foi super importante isso, porque eu pude viver os dois lados e entender o que era bom para mim naquela época. Então eu fiquei lá do 6º ao 9º período, dentro do núcleo de tecnologia da informação, e pude viver muita coisa, aprender muitas tecnologias. E quando eu me formei, eu tomei a decisão de não continuar no mercado de trabalho, mas sim de continuar vivenciando a pesquisa. E isso foi através do mestrado. Assim que eu me formei, eu já entrei no mestrado, de poder vivenciar a pesquisa, de cursar também disciplinas do mestrado, enfim, de vivenciar os projetos científicos dentro da universidade. Só que nesse projeto do mestrado que eu fiz, eu tive que desenvolver uma solução web usando até Angular 6, junto com Spring. E eu fui ganhando gosto por isso, dessa parte de desenvolvimento, de engenharia de software, de modelar um sistema. E eu acabei, depois de 1 ano do mestrado, eu tomei a decisão de ingressar, ao invés de trabalhar 100% integralmente ao mestrado, de me dedicar 100% ao mestrado. Eu tomei a decisão, porque aconteceram algumas coisas na minha vida que eu precisei realmente mudar um pouco, a mente mudou e eu precisei embarcar em outra jornada. Aí, ao invés de me dedicar integralmente ao mestrado, eu também procurei um trabalho que eu pudesse pôr em prática minhas habilidades profissionais, usando Java, Spring, Angular, enfim, outras tecnologias back-end e front-end, porque eu gosto de trabalhar com tanto back quanto front, e eu acho que é importante para mim ter que desenvolver essas habilidades, que é algo que eu gostei de aprender, de vivenciar essas tecnologias que o mercado usa. Eu entrei na empresa, me candidatei a uma vaga, passei pelos processos seletivos e deu tudo certo. Eu entrei numa empresa que eu pude aprender muita coisa no início
de como funcionava a estrutura, até porque era algo novo, era a empresa 100% remota, enfim, ela tem sede nos Estados Unidos, tinha essa interação entre os times online, enfim, onde a gente tinha que se comunicar, todo mundo online, tem reuniões, né, remotas, enfim, todo esse processo que hoje em dia é bem comum dentro das empresas, que eu acho que é interessante, importante essas empresas se adaptarem, né, à nova realidade. Enfim, então atualmente eu estou trabalhando na engenharia como engenheiro de software full stack, usando tecnologias como Java, Spring, Vue.js, Angular, Postgres, enfim, uma infinidade de tecnologias onde eu estou aprendendo muito e eu me vejo agora atuando 100% nesse mercado de trabalho, de desenvolver essas habilidades e também de poder aplicar esses conhecimentos que eu venho adquirindo para poder ajudar outras pessoas a seguir essa carreira de desenvolvimento, de engenharia de software, de programação, também como trabalhar, como funciona o mercado de trabalho, porque eu pude aprender como funciona o mercado de trabalho de forma CLT, né, com carteira de trabalho, assinada, enfim, esses trâmites das leis trabalhistas, e também, atualmente, eu trabalho como PJ, né, pessoa jurídica, ou seja, eu tenho empresa que presta serviços para uma outra empresa e eu recebo por isso, né, recebo dos Estados Unidos para poder prestar meus serviços para essas empresas de fora. Então é um conhecimento que eu tenho, que eu aprendi sozinho, porque eu não tinha outras pessoas que vivenciaram isso, pessoas próximas. Aí eu tive que aprender realmente como isso funcionava e eu acho que eu posso, de uma certa forma, contribuir para que vocês possam também estar aprendendo a ir pelo caminho certo, né, de não passar por caminhos que vão atrasar um pouco, porque eu já vivenciei isso, então eu acho que eu posso sim, de alguma forma, ajudar vocês a aprenderem, né, como escolher o curso da computação, de como trabalhar no mercado, do que eu devo fazer, se eu entro na pesquisa, se eu entro no mercado de trabalho, e se eu entro no mercado de trabalho, o que eu vou escolher, se eu vou ser carteira assinada, se eu for ser PJ, enfim, tem uma gama de conhecimento assim que eu posso estar ajudando vocês a tomar essas decisões. E eu espero que através do IDCodar vocês aprendam, né? Então eu conto com a ajuda de vocês para que vocês possam estar se inscrevendo no canal, curtindo os vídeos, compartilhando com outras pessoas que têm interesse em computação, tecnologia da informação. E é isso que eu queria trazer para vocês, contar um pouquinho dessa trajetória, né? De como foi que eu tomei a decisão de entrar na ciência da computação, de me formar e de escolher realmente viver, de trabalhar, viver essas tecnologias para a minha vida, né? De trazer isso e produzir algo para contribuir para o mundo. Enfim, é isso, pessoal. Este foi o vídeo de hoje e espero que tenham gostado, tá? Esse é o canal IDCodar e aqui é Iverson e até a próxima. Até mais, pessoal. Valeu!